Então, logo de cara, vamos olhar aqui um recorte do projeto estrutural que demonstra pra gente que existem simbologias diferentes para os pilares. Toda vez que eu estou olhando uma prancha do projeto estrutural, ela se refere a algum nível. Pode ser de cotas negativas, pode ser do zero, pode ser mais que o zero, tá? Então, a cada prancha, eu vou precisar entender se os pilares estão iniciando naquele nível, estão passando por aquele nível ou terminam naquele nível, que é o pilar que morre. Então, vamos lá. Nossa primeira prancha é a planta de locação das fundações. Já trabalhamos com ela na aula de fundação. Por quê? Porque ela é a cota, né, o nível mais baixo que tem. Então, ela vai me mostrar as estacas, os blocos e também mostra os pilares, certo? Então, desde a planta de locação, eu já enxergo a posição dos pilares. Se eu aproximar aqui, eu escolhi o pilar P3. Esse pilar P3, ele tem 12 por 50 e está associado a um bloco de fundação com 2 estacas. Nesse nível da planta de locação, o pilar ele é representado por esse layer rosa, cor de rosa, e ele não tem achura. Então, ele é um pilar que nasce nesse nível da planta de locação. Ele tem 12 por 50 centímetros, então 12 está nessa posição e 50 nessa posição. Eu coloquei uma simbologia aqui de vista que está olhando da direita para a esquerda, tá? E agora eu vou lá no bloco de fundação do pilar P3 para a gente entender onde que o pilar nasce, acima ou dentro do bloco de fundação, tá? Então vamos relembrar aqui o seguinte: o bloco em si está no nível menos 30, então menos 30 centímetros abaixo do zero. Você lembra que o zero é o topo da viga baldrame? Então, a face superior da viga baldrame é o zero. Desce 30 centímetros, que é, portanto, a altura da viga baldrame, e aí começa o bloco, tá? O fundo do bloco tem essa cota inteira aqui, ó, 45 de concreto, mais o 30 que está acima do bloco. E o pilar? O pilar nasce do seguinte sentido, ó, vista B é aqui, eu tô olhando lateralmente, tá? Tô vendo as 2 estacas. Dá uma olhada aqui, volta aqui comigo, ó. Tô olhando da direita para a esquerda. Vejo as 2 estacas e vejo a maior dimensão do bloco. É isso mesmo, a maior dimensão do bloco. O pilar, eu vejo a menor dimensão dele. Não é isso? Eu vejo, se eu tô olhando daqui para cá, eu vejo o 12, tá? Então, exatamente. A vista B é a vista B, eu tô vendo o pilar em seu sentido de menor dimensão, tá? Então, primeiro a gente entende isso. E essa vista H é a vista da outra face, tá? A vista H, portanto, ela é aqui, ó. Se eu estiver olhando de baixo para cima, nessa dimensão. Vejo o pilar em sua dimensão mais larga, tá bom? Bom, tem uma armadura aqui que representa o nascimento do pilar. E aí você tem que entender o seguinte. Aqui temos o nível 0, que é a superior do baldrame. Acima do nível 0, eu tenho 38 centímetros de armadura, que é o que aparece aqui, tá? Então, ela tá extrapolando o nível do baldrame. Quer dizer, ela fica aparecendo acima do baldrame. É isso mesmo, por isso que ela é uma armadura de espera. O restante tá embutido do 0 para baixo. Para baixo quanto? Menos 65. Então, veja só. Se a cota de fundo do bloco tem 75, menos 75, onde mais ou menos que tá essa armadura? Tá aqui, ó, mais ou menos aqui. 10 centímetros acima do fundo do bloco, que é isso seria o menos 65, certo? Tá, que armadura é essa? É como se fosse um L, tem 20 centímetros de dobra e o restante é vertical, sendo que 38 centímetros fica acima do baldrame. Então, na verdade, o que a gente entende disso? O pilar nasce dentro do bloco, né? Tem uma armadura dentro do bloco e a espera aqui, acima do baldrame. Agora, vamos olhar o próximo nível de projeto estrutural, que é a forma do baldrame. Agora, estamos no nível 00. Nesse nível, se eu olhar o pilar P3, ele está achurado. A achura já não é mais o pilar que nasce, é o pilar que passa. Lógico, se o pilar nasceu lá dentro do bloco, no nível 0, ele já está passando, ele já existe, ele passa pelo nível 0, certo? E vai subir, vai continuar subindo. Eu vejo que acontece a mesma coisa aqui com P1, P2, todos estão achurados, porque todos nasceram lá dentro do bloco, que está abaixo do 0, então pelo nível 0 eles estão passando. Agora, eu tenho outro pavimento, o pavimento
com nível 3 metros e 6 centímetros. Nesse pavimento, o P3 continua passando, o P7 continua passando, o P32 não achura, então ele nasce aqui, ele não existe daqui para baixo, ele nasce aqui no nível 3 metros e 6. Já o P1, P2, P4 morrem no nível 306, eles terminam nesse nível, por isso que ele está achurado de azul. Essa é a legenda que o projetista usou. Agora vamos focar então para conferir o P1 e o P2. Então eu vou lá no corte HH, onde o P1 aparece e o P2 também aparece, só que ele está atrás, né? Entenda primeiro quais são os níveis da nossa casa. O baldrame é o 0, depois eu tenho um nível 2,34 metros, que corresponde ao patamar da escada. A gente vai ver isso depois, tá? O nível 306 corresponde à primeira laje, que ele está chamando de piso. E o nível 606 corresponde à cobertura. Esse 506 é um nível intermediário, onde tem algumas vigas, e também eu vou tratar numa aula mais à frente. Mas, basicamente, nós temos 0, piso e cobertura. Agora, vamos lá. Então, é verdade que o pilar P1 morre no nível 306? É, ele termina aqui, ó. P1 só subiu até o nível 306, não continua. Por isso que na planta baixa desse nível, ele está representado como o pilar que morre. A mesma coisa acontece com o pilar P2. Eu estou olhando agora em outro corte, onde eu vejo o pilar P2 e ele também para no nível 306. Não continua. Por isso, no nível 306, ele está achurado de azul, que é a legenda do pilar que morre. O pilar que passa continua achurado. Todos que passam, ó, o P6 continua, o P8 continua, o P12 continua, o 14. E aí eles vão ter a legenda do pilar que passa pelo nível 306, porém morre no 606. Então, é assim que a gente tem que entender essa legenda em planta baixa para perceber onde que o pilar começa, passa e morre. Agora, vamos olhar o pilar P1 e P2 em termos do seu detalhamento de armadura. Então, o que você precisa entender aqui, tá? Aqui eu tenho o pilar 12 por 30, que é o P1 igual ao P2. A vista H é da direita para a esquerda, portanto, enxerga o 30, que é a maior dimensão, vista H. O B enxerga a menor dimensão, que é o 12. Então, aqui está mais estreito, porque ele está enxergando a medida mais estreita. Vista B, tá? Bom, agora a armadura do pilar em si começa no nível 0, ou seja, acima do baldrame. Você lembra que do baldrame saía 38 centímetros de armadura de espera. Justamente, agora essa armadura do pilar vai encaixar nessa espera e aí as barras vão ser amarradas. É para isso que serve a armadura de espera, para conectar com a armadura do pilar propriamente dito. Então, a armadura do pilar, ela começa no 0 e vai ser amarrada na espera que ficou lá de 38 centímetros. Que é isso que a gente está vendo aqui. 38 centímetros acima do 0, começa o pilar e já tinha essa armadura de espera, certo? Muito bem. Agora, vamos entender que esse 4N18, quer dizer, 4 barras, que são essas aqui, 1, 2, 3, 4, da posição N18 com diâmetro de 10 milímetros, tá? E aí, o comprimento dela é 303 centímetros ou 3 metros e 3 centímetros. E aí você vai me perguntar o seguinte, mas por quê? Por que ela parou aqui e não avançou? Se o nível é 306 e a armadura é 303, quer dizer que ela está terminando 3 centímetros abaixo do nível 306. Por quê? Porque o pilar P1 e P2 terminam nesse nível, lembra? Ele morre no nível 306. Então, não tem por que a armadura passar. Ela também termina aqui. Agora, a próxima identificação de armadura é 26 peças, 26 vezes a posição N1. Quem é o N1? É o estribo, tá? É o estribo, que tem 7 por 25. Porque 12 por 30 é a dimensão do concreto. O estribo tem que ser um pouco menor. E aí, aqui, ó, 26 peças, 26 peças. N1, N1. Diâmetro, 5 milímetros. Comprimento de corte, 75.
75 vai ser 25 aqui, mais 25 aqui, mais 7 aqui, mais 7 aqui, mais a sobra de transposição, certo? A cada 12 centímetros em todo o comprimento do pilar. Por isso vão ser 26 peças, porque uma peça a cada 12 centímetros. Vamos agora focar de novo no pilar P3, que é um pilar que passa. Ele não morreu no nível 306. Então, vamos entender a configuração de armadura dele. Veja só, ele também começa aqui no 0, tá? E ele vai até o 306, mas a armadura dele continua, porque ele não é um pilar que morre, ele é um pilar que passa. O que a gente tem que entender? Eu tenho duas barras aqui, ó, que terminam aqui. Elas têm essa altura. Quem é ela? É essa daqui. 4 da posição N18. Por que 4? 1, 2, 3, 4. Da posição N18, o diâmetro é 10 milímetros e o comprimento é 303. Ele termina aqui, 3 centímetros antes do 306. Se eu não entender isso, eu não vou saber quais barras são essas aqui na seção transversal do pilar. É por isso que eu representei aqui em vermelho. São essas que não extrapolaram o nível. Por quê? Porque ela é 3,3 metros. Tudo bem? Agora, qual é a próxima armadura? É essa armadura que extrapola o nível 306. Extrapola quanto? De novo, 38 centímetros. Veja só, essa armadura que extrapola. Então, ela vai servir de espera para o pilar continuar. Esse que tem que ser o nosso entendimento, tá? Então, essas duas barras que eu pintei de vermelho são essas aqui. 4 barras, porque, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vê duas, por quê? Porque as outras estão atrás, projetadas no mesmo alinhamento, então não consigo ver. Mas são 4, 1, 2, 3, 4, da posição N20, com diâmetro de 10 milímetros e comprimento de 3,44, ou seja, ele extrapola o 306, porque ele vai servir de espera, tá? Só que tem mais um pedacinho de espera, que é essa daqui, ó, central. Central. Ela não nasceu lá na base. Ela é só um trecho aqui de transição. Quem é ela? O 2, duas barras, ó, 1, 2. Da posição N19, com 10 milímetros e 75 centímetros de comprimento. Mas também é 38 acima do nível 3,6 metros. Certo? Agora, vamos olhar a próxima armadura desse pilar, que é o estribo. 26 peças da posição N3, uma peça a cada 12 centímetros, que é exatamente isso, ó. 26 peças da posição N3 com 5 milímetros e o comprimento de corte 115. Nesse pilar, como ele tem 50 centímetros de dimensão, então ele é um pilar fino, né? 12 por 50. Tendência dele de ter um deslocamento lateral. Para isso, existe essa armadura complementar aqui, que é como se fosse um gancho, tá? Quem é? São duas, porque, ó, uma tá colocada aqui e a outra tá colocada aqui. 26 vezes, porque ela acompanha o estribo, então são 26 estribos, em cada estribo vai colocar essas duas peças encaixadas. O diâmetro é 5 e o comprimento é 22, dobrado com essa configuração aqui, certo? Muito bem, agora, já que é um pilar que continua, nós vamos olhar o próximo trecho dele, que avança do nível 3,6 metros e vai até o nível 6,6 metros. Certo? Então, é o próximo trecho, acima da laje, do piso, até a cobertura. E, novamente, vamos interpretar a armadura. São 3 barras que eu consigo enxergar aqui. Quem são elas? 6, ó, 3 porque eu enxergo, mas tem mais 3 no mesmo alinhamento lá atrás. Então, são 6, da posição N16, com 10 milímetros, e o comprimento é 2,97. Ela termina aqui, ó, não extrapola, certo? E aí, eu vou lá e vou conferir. Por que não extrapola? Porque o pilar morre no nível 606. Então, a armadura não é para passar mesmo, já que o pilar termina nesse nível. E assim é que a gente vai ter que olhar cada um dos pilares nas plantas baixas de todos os níveis que o projeto contém. E depois lá no detalhamento da armadura, que é onde eu vejo o pilar em elevação. E aí eu entendo a armadura que ele contém nível a nível, compatibilizando, né? Onde ele nasceu, onde ele passou e onde ele morreu.
Vamos conferir aqui no corte se é verdade que o pilar P3 morre no nível 0,6? Eu encontrei isso no corte I, e é verdade, ó. Ele nasceu lá no 0, passou pelo 3,06 e terminou no 6,06, que é a cobertura. Então, tá tudo compatível, tudo que a gente viu em cada planta baixa e na elevação e detalhamento da armadura. E assim, então, você precisa estudar o seu projeto, olhar todos os pilares em cada nível de prancha e nas elevações com detalhamento de armadura, para entender um a um o que acontece com ele ao longo de toda a altura da estrutura, certo? Assim que a gente trabalha a leitura de projeto dos pilares.